A poesia de 1930 representa um conjunto de obras poéticas produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista de 1930 a 1945, chamada de Geração de 30. Essa poesia é considerada um dos melhores momentos da poesia brasileira, marcada por um período de maturidade dos escritores. Neste momento, os ideais modernos já estavam consolidados e por isso é chamado também de fase de consolidação. O modernismo foi um dos movimentos artísticos de ruptura, tendo o radicalismo e o excesso como principais características. No Brasil, o movimento modernista surge com a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922. Assim, a primeira geração modernista começa em 1922 e termina em 1930. Na segunda fase do modernismo, os autores abandonam o espírito da primeira fase. Assim, eles procuram demonstrar mais racionalidade e questionamento maiores, em detrimento do espírito destrutivo, características do início do movimento. Dessa maneira, a poesia de 30 apresenta grande abrangência de temáticas social, histórica, cultural, filosófica, religiosa, cotidiana. Uma das características mais importantes dessa fase foi a liberdade formal. Os poetas escreviam em versos livres, sem métrica, e versos brancos, sem rima. Isso tudo sem abandonar as formas fixas. Por exemplo, o soneto, formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Além da poesia, o romance de 30 também teve grande importância no período. As características desse período, né? As características da poesia de 30 são a liberdade formal, procedimento, experimentação estética, uso de versos brancos e versos livres, o universalismo, a ironia, o humor, né, o regionalismo, né, o coloquialismo, a rejeição ao academicismo, os poetas e suas poesias, né? Vamos aí ver alguns poetas e algumas obras, né? Segue abaixo os principais poetas brasileiros desse período e algumas de suas poesias. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista, cronista brasileiro do período modernista, considerado um dos maiores escritores brasileiros. Drummond fez parte da segunda geração modernista, foi precursor da chamada Poesia de 30, né? Com a publicação da obra Alguma Poesia, Carlos Drummond de Andrade nasceu dia 31 de outubro de 1902, em Itabira do Mato Dentro, né? No interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros, né, tradicionais da região, Drummond foi o 9º filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos Drummond demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou no colégio em Belo Horizonte, né? 2 anos mais tarde foi estudar no internato jesuíta no colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, sendo laureado em certames literários. Em 1919 foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental ao discutir com o professor de português. Assim retorna a Belo Horizonte e a partir de 1921 começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas,
Formou-se em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém não exerceu a profissão. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávios, e em 1926, que vive apenas meia hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Em 1926, ministra aulas de geografia e português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Continuou com seus trabalhos literários. Em 1930, publica seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Um de seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na Revista de Antropofagia, em São Paulo, em 1928. Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Claro Enigma, né? Poemas, o amor, a morte e as memórias são alguns dos seus temas desta obra, publicada em 1951. Com uma dedicação mais clássica, afirma seu amor pela poesia de Dante Alighieri e de Luís de Camões, em busca de uma forma mais difícil, mas sem jamais abandonar o lirismo e a agudeza de sua melhor poesia. Há espaço para o lirismo do amor e também pela mineiridade em poemas vazados pela nostalgia e que recontam episódios antigos de uma terra natal do autor. De notícias e não notícias faz-se as crônicas. Publicado em 1974, reúne crônicas originalmente publicados no caderno B do Jornal do Brasil. São textos que o escritor mineiro se presta à observação da realidade, porém com olhos generosos de poeta e fundador e fabulador, com que encantadores flashes da vida no Brasil e com seus tipos característicos, virtudes e problemas. Os dias de lindos, né? Crônicas. Drummond publicou crônicas durante mais de 60 anos, 30 deles em 2 jornais cariocas, Correio da Manhã e Jornal do Brasil. Neste último, eram 3 crônicas semanais. Cerca de 50 desses textos em Os Dias Lindos são reflexos, perguntas, aforismos, marcados pelo humor, que agora publicados em livros garantem a perenidade do texto literário. A Rosa do Povo, poemas com 55 poemas, e publicado em 1945, tem olhado sobre a Segunda Guerra, a cisão ideológica, a vida nas cidades, o amor e a morte. Drummond fala da guerra e de seus desdobramentos no continente europeu e presta seu tributo aos milhões de civis que pereceram no conflito, além de refletir sobre a própria possibilidade de expressar esses acontecimentos em verso. A personalidade do poeta, a família, o cotidiano e a história comparece com força neste livro. Sentimentos do Mundo, poemas, obras publicadas em 1940, com poemas clássicos como Sentimentos do Mundo. Conferência do Itabirano, poemas de necessidade, observando o mundo e a si mesmo. Drummond oscila entre diversos polos, cidade, interior, atualidade e memória, eu e mundo, perfeita depuração dos livros anteriores. Este é um verdadeiro marco, é o livro que prepara o terreno para a Rosa do Povo. Por isso é a ênfase ao longo de todo o livro na vida presente. Algumas obras de Drummond, algumas poesias, Brejos das Almas,
Sentimentos do Mundo, Confissão de Minas, A Rosa do Povo, Poesia Até Agora. O Gerente, publicado em 1945, Claro Enigma, publicado em 1951, A Mesa, publicada também em 1951, Passeios na Ilhas, publicado em 1952, Viola de Bolso, publicado em 1952, Fazendeiro do Ar, publicado em 1954. Passamos agora para Cecília Meirelles. Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Pelo trabalho realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios, dos quais se destacam prêmios de poesia, né, de Olavo Bilac, né, prêmio Jabuti, prêmio Machado de Assis. Além disso, realizou palestras e conferências sobre educação, literatura brasileira, teorias literárias, folclore, em diversos países do mundo. Cecília falece ao entardecer na sua cidade natal, dia 9 de novembro de 1964, com 63 anos, vítima de câncer. Algumas obras da Cecília Meirelles, né, merecem destaque, né? Vamos ver algumas obras da nossa Cecília. Temos Espectros, né? Criança, Meu Amor, uma obra publicada em 1923. Nunca Mais e Poesia e Poema dos Poemas, né? Publicado em 1923. Baladas para el Rei, publicada em 1925, O Espírito Vitorioso, publicado em 1929, Saudação à Menina de Portugal, Batuque, Samba e Macumba, A Festa das Letras, Viagem, publicada em 1939, Vaga Música, né? Publicada em 1942, Mar Absoluto, né? Obra publicada em 1945. Passamos para o terceiro poeta desse período, Murilo Mendes. Murilo Mendes foi um escritor brasileiro pertencente à segunda fase do modernismo no Brasil. Ele é considerado um dos mais relevantes poetas brasileiros do século XX. Murilo Monteiro Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, dia 13 de maio de 1901. Filho de Onofre Mendes e Elisa de Barro Mendes, Murilo passou sua infância em Minas Gerais. Mais tarde foi estudar em Niterói e em 1920 mudou-se para o Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, trabalhou como arquivista no Ministério da Fazenda e foi funcionário do Banco Mercantil. No Rio, começa sua carreira literária publicando alguns de seus poemas em revistas que estavam vinculadas ao movimento modernista. Verde e Revista de Antropofagia. Em 1930, Murilo publicou seu primeiro livro de poesias intitulados Poemas. Começou a ser reconhecido no meio literário e por esta obra recebeu o prêmio Graça Aranha. Ainda no começo da década de 1930, Murilo se converteu ao catolicismo. Alguns de seus trabalhos refletem a questão religiosa. Murilo casou-se com Maria da Saudade, cortesão, mas nunca tiveram filhos. Viajou por diversos países da Europa, França, Itália, Bélgica, Holanda, Portugal e Espanha, donde sofreu influências das correntes vanguardistas do cubismo, do surrealismo. Faleceu em Lisboa, dia 13 de agosto de 1975. Quer se aprofundar mais sobre o tema? Leia artigos, né,
Murilo Mendes utiliza a linguagem coloquial e os neologismos para compor seus textos. Escreveu poemas, antologias e algumas obras em prosa, das quais se destacam poemas publicados em 1930, Bumba, Meu Poeta, em 1930 também, Histórias do Brasil, Tempo e Eternidade, obra publicada em 1935, com colaboração de Jorge de Lima, grande poeta, a Poesia em Pânico, né? O Visionário, uma obra que ele publicou em 1941, O Mundo Enigma, a Poesia Liberdade, publicada em 1945. Pois é isso, terminamos o estudo da primeira geração em poesia, Murilo Mendes, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. E façamos as atividades do livro. É a tarefa da semana.